Paz, povo de Deus. Olhar para você e rejeitar você faz parte do propósito. Até Deus nunca vai dar uma prova que você não possa suportar. Deus, ele tem um chamado específico para você. Só que o chamado dói, o chamado machuca, o chamado vai fazer você cair. Sabia que o chamado vai fazer você cair, você ir cada vez mais baixo? Porque aqueles que passam pelo processo de espera, pelo processo da espera, muitos não conseguem aguentar o chamado. Por que, Antônio? Porque o chamado vai fazer você desistir, vai fazer você cair, vai ter dias que tu vai dizer, não é pra mim, eu não quero mais, eu não preciso do chamado. Sabe por quê? Porque dói tanto que você tem dias que você tem que correr pra oração. Por isso que o ministério não é para todos. Por isso que ser chamado não é para todos. Por isso que muitas das vezes as pessoas olham pra gente e dizem, um evangelista, um pregador. Você não sabe o que um pregador passa. Tem gente que quer ser um pastor, mas não paga um preço pelo pastor. Eu quero ser um pastor, meu sonho é, mas não sabe o preço. Ser um evangelista tem que ter uma vocação por Deus. Deus chama cada um conforme a sua boa vontade. Olha o que o próprio Deus fala na sua palavra. Uns são chamados para apóstolos, outros são chamados para levitas, outros são chamados para profetas, mas cada um tem a sua vocação. Se Deus te chamou para ser um diácono, seja um diácono. Se Deus te chamou para ser um evangelista, seja um evangelista, mas ocupe o seu ministério, seja alguém que Deus chamou. Não ligue para a opinião das pessoas. As pessoas, elas querem destruir o seu chamado, destruir a sua chamada. Porque muitos deles não sabem o que você passa num quarto de oração. Não sabem o que você passa no quarto de guerra. Porque os chamados por Deus, eles têm a sua qualificação. A qualificação de um chamado, a preparação de um chamado. E Deus te honrar. Ninguém sabe o que você passa no secreto. Ninguém sabe o que você passa em momentos de oração. Porque o chamado vai fazer você dizer, eu não quero mais, não é para mim, eu vou parar, eu vou desistir. Então, se Deus te chamou, honre aquilo que Deus te chamou. Honre o pequeno talento que Deus te chamou, porque maior é aquele para te recompensar. Antônio, já vou desistir, não é para mim. Olha quanta pessoa me lançaram pedra, não quero mais. Você não foi chamado. O escolhido, ele não tem escolha. Quando Deus te escolhe, você não tem escolha. Se Deus te escolheu, você não tem escolha. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te capacitou. Deus levanta cada um segundo a sua boa vontade. Não tem, não tem ninguém que pare o escolhido. Não tem ninguém que faça você desistir. Não tem ninguém que faça você parar na caminhada. Não tem ninguém que faça você desistir na caminhada. Deus chama o escolhido para viver a chamada. Só que cada um tem o seu chamado. Deus não vai dar um fardo que você não possa suportar. Se é Ele que chamou, Ele vai escolher. Se Ele te chamou, é Ele que vai te exaltar. Mas tem que adorar. Tem que adorar. Porque a adoração, ela vai te promover. Para cada humilhação, tem dupla honra para você. Quem suporta o processo vai viver o que ninguém mais viveu. Quem suporta a humilhação vai viver a dupla honra. Quem suporta as humilhações, as calúnias, vai viver aquilo que Deus preparou. Então entenda, nem todos estão prontos para o chamado. Nem todos estão prontos para viver o chamado. Nem todos estão prontos para viver do ministério. Nem todos estão prontos para viver aquilo que Deus tem. Nem todos estão prontos para viver um ministério. Ser escolhido é tu se preparar. O escolhido, ele não pode voltar atrás. O escolhido, ele não pode voltar atrás.
Eu peço a Deus que Ele levante homens capacitados nessa última hora. Que Deus levante levitas, profetas, pastores, missionários, apóstolos, evangelistas, diáconos, obreiros, obreiras, para que possam proclamar o ID de Jesus. Levante-se, soldado. Já é a última hora. Já é a última hora. Levante-se. Chegou a hora de você se levantar. Chegou a hora de você se erguer do monturo. Deus vai levantar você. Deus vai preparar você. Ninguém vai parar a tua chamada. Ninguém vai parar aquilo que Deus qualificou para você. Porque o que Deus preparou para você não é o que ninguém imagina. Para cada dia de vergonha, para cada dia de derrota, para cada dia de fracasso, é dupla honra para você. Quanto mais você for humilhado, quanto mais você for apedrejado, quanto mais você for caluniado, mais Deus vai te honrar. Não existe processo que não passe, não existe vale que não passe, não existe deserto que não acabe. Mas em todas as coisas, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Tem gente que quer ser um pastor, mas não estuda como um pastor. Tem gente que quer ser um pastor, mas não paga o preço de um pastor. Tem gente que quer ser um evangelista e não paga o preço de um evangelista. Tem gente que quer ser um apóstolo, mas não paga o preço de um apóstolo. Para ser tudo isso, você tem que pagar o preço. Quando Deus te chamar e te levantar, ninguém vai parar. A hora que Ele abrir a porta, pode se levantar. Pode fazer oração contrária, pode fazer levante, pode fazer oração contrária. Pode se levantar contra a tua vida. Pode se levantar contra o teu ministério. Pode se levantar contra a tua família. Pode se levantar, mas se foi Deus que chamou, ninguém para. Quando é Ele que chama, meu amigo, ninguém para. O chamado é você ser escolhido. O preço do chamado vai doer, vai machucar, mas você tem que ser fiel. O pregador, ele tem que estar apto a exercer o chamado da pregação. O pastor tem que estar apto a viver o chamado pastoral. O evangelista tem que estar apto a viver o chamado de evangelismo. O diácono tem que estar pronto para viver o chamado de diaconato. O apóstolo tem que estar apto para viver o chamado apostólico. O profeta tem que estar apto para viver o chamado de profeta. O obreiro tem que estar apto para viver o chamado de obreiro. O levita tem que estar apto para viver o chamado de adoração. Mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você não está apto, você não foi chamado. Deus ele vai começar a escolher pessoas para viver um chamado. E o preço do chamado vai doer. O preço do chamado vai machucar. Nem todos estão prontos a viver o chamado. Antônio, eu caí, não é para mim. Se não é para você, o chamado, então não sei mais o que é, meu amigo. Nem todos vão aguentar passar o que um escolhido passa. Nem todos vão aguentar passar o que um escolhido passa. Nem todos vão aguentar passar o que aquele que foi chamado passa. Nem todos vão aguentar passar as lutas, provas que você passa. Por isso que muitos não são escolhidos. Por isso que muitos não são chamados. Me segue, compartilha, comenta para mais vídeos de palavras como essa. Que eu quero deixar palavras para você. Nem todos vão aguentar o que você aguenta. Ninguém vai aguentar passar a prova que você passa. Mas em nome de Jesus, não desista. Em nome de Jesus, não pare. Em nome de Jesus, não se entregue. Em nome de Jesus, não entregue seu chamado, não entregue nada o que você está prestes a viver. Deus abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Um ótimo trabalho, uma ótima escola e um ótimo dia. Aqui quem fala convosco é o evangelista Antônio Michel da cidade de Dom Feliciano. Deus abençoe aqui no TikTok.